Bom, então nesse vídeo eu vou falar sobre o Platform I/O Core CLI, eu vou dar uma introdução. E para entender o Platform I/O Core CLI, ele é basicamente uma interface de usuário de linha de comando. No vídeo anterior a gente falou sobre o Platform I/O GUI, que ele é uma interface de usuário gráfica, que a gente consegue visualizar como, por exemplo, esse editor de texto aqui, Markdown, certo? A gente consegue interagir nele de forma visual. Já uma interface clear, que é uma interface de linha de comando, a gente interage com ela a partir de comandos que a gente digita no terminal, e esses comandos eles realizam alguma tarefa que a gente quer. No caso aqui do Platform I/O Core Clear, a gente utiliza ele para criar, por exemplo, projetos, ou mesmo que a gente consiga fazer a construção, né, o build do nosso firmware, e além disso também que a gente consiga enviar isso para dentro lá do dispositivo de microcontrolador que a gente queira. Bom, então uma primeira introdução aqui do Platform I/O Core Clear, eu vou primeiramente aqui abrir também, no caso, o meu VS Code, para ficar mais simples de eu explicar para vocês, fazendo a ação, enquanto eu também vou mostrando aqui essa parte mais de texto aqui. Ele abriu naquele projeto anterior que a gente fez, que é só para piscar um LED, utilizando a guia. Agora a gente vai fazer essa mesma estrutura aqui, mas agora utilizando o Platform I/O Core CLI. Para isso, eu não vou fazer nada ainda aqui, e o que eu vou fazer é fechar essa parte aqui e vou vir bem aqui, ó, em terminal, e aqui eu vou colocar um new terminal. Ele vai abrir aqui um terminal que eu consigo digitar aqui comandos. Lembrando, se você estiver utilizando o Windows, é interessante que você sempre trabalhe dentro do terminal aqui do VS Code. Por quê? Quando você instala o Platform I/O, ele já instala junto com o Platform I/O Core Clear, que é a interface de usuário de linha de comando, certo? Então você não vai precisar fazer qualquer configuração para fazer o uso. Então, tendo aberto aqui o terminal aqui do próprio VS Code, a gente vai ter acesso agora ao Platform I/O Core Clear, certo? Então, se eu colocar aqui, por exemplo, o PIL, que é um diminutivo aqui, um alias que foi criado do Platform I/O, você pode colocar aqui o menos menos version, e aí ele vai mostrar aqui que você tem essa versão aqui do Platform I/O Core, certo? E ele mostra aqui a versão. Você também pode chamar ele sem ser um diminutivo aqui, né? Nesse alias, o nome completo aqui, então você pode colocar nesse formato aqui. Dando Enter, ele vai ter a mesma saída aqui. Fica mais prático você digitar simplesmente PIO aqui. Deixa eu limpar aqui. Além disso, você está vendo que a gente está aqui dentro do nosso próprio projeto que a gente tinha feito anteriormente. Então, eu vou sair dele aqui. Então, eu vou colocar um CD dois pontos aqui para sair. E aí eu vou entrar na pasta dessa videoaula aqui, ok? A gente vai trabalhar aqui com o Platform I/O, além de trabalhar com a parte do Clear, que é a interface de uso de linha de comando, a gente vai também entender como funciona aqui o Platform I/O Init. Dentro aqui do projeto, eu tenho só esse arquivo aqui, que é essa própria descrição aqui, que eu criei aqui, esse resumo, certo? E a primeira coisa que vocês têm que ter em mente é que vocês têm que saber os comandos que são necessários para vocês iniciar um primeiro projeto aqui utilizando a linha de comando do Platform I/O. Então, o primeiro comando que vocês podem ter acesso é o Platform I/O Board. Isso, ele dá as placas que existem aqui no Platform I/O. Então, eu vou colocar um PIL e aqui eu vou tirar esse Uno. Então, se eu der Enter aqui, ele vai mostrar então todas as placas que existem aqui no Platform I/O. Então, se eu andar aqui para cima, vocês podem ver que são muitas placas aqui, certo? Mas existe a possibilidade de vocês fazer um filtro. Então, caso vocês queiram ver só o Uno, então vocês colocam aqui Uno. Ele vai mostrar aqui as opções de placas de Arduino Uno que existem no Platform I/O, certo? Existem algumas versões. Existe o Uno, que é o clássico, mas existe aqui várias outras versões que têm configurações diferentes, certo? Caso vocês estejam utilizando um Arduino Uno específico, vocês têm que ver aí na placa qual é o chip que ele está utilizando, mas na maioria das vezes o que vai funcionar é o próprio Arduino Uno aqui, certo? Ele já vai funcionar para vocês. Bom, então, tendo visto qual é o ID da placa de vocês, quando a gente coloca aqui Platform I/O Board Uno, ele vai mostrar aqui o ID. Então, esse ID aqui, ele é necessário para quando a gente for criar um projeto que eu quero especificar aqui, o Arduino Uno vai fazer parte do meu
projeto. Então, por exemplo, o ID do Arduino Uno clássico é o próprio Uno. Então, se eu colocar ali board, para quando for inicializar um projeto e especificar o Arduino Uno aqui, ou seja, Uno, ele vai saber que a placa que eu vou usar nesse projeto é o Arduino Uno. Então, é essa primeira linha que você consegue visualizar qual é a placa, qual é o ID da placa que você está utilizando. Para inicializar um projeto básico, você tem que ter o seguinte comando. Então, o PIL, que é o nosso próprio CLI, né, o comando do nosso CLI. Depois, project, para falar que eu quero inicializar um projeto. E aí é project init, então para inicializar o projeto. E aí eu coloco barra board Uno. Então eu estou falando que a placa que eu quero para esse projeto é o Arduino Uno aqui. Então esse comando aqui todo, ele vai criar toda aquela estrutura que a gente tinha visto anteriormente aqui. Então deixa eu só minimizar aqui. Então toda essa estrutura aqui, lá por trás, quando vocês inicializam, por exemplo, se vocês assistiram a aula anterior, que fala sobre a interface gráfica, o que aconteceu é que, quando você clicou naquele botão de criar o projeto, na verdade, aquele botão chamou esse comando aqui, e aí ele criou todo o projeto para você, certo? Então, nesse vídeo, vamos começar fazendo um projeto para o Arduino Uno. Para isso, eu tinha dito antes que eu entrei aqui nessa pasta aqui, então eu vou criar um projeto para essa pasta aqui. Se eu chamar o PIL, Project, init, e aí, board, e aqui, Uno, deixa eu só tirar aqui, o Uno, eu estou falando que eu quero que o Platform.io, ele crie um projeto, inicialize um projeto para o Arduino Uno. Vocês viram aqui que o meu próprio autocomplete, ele fez com que ele desse mais essa flag aqui, que é a seguinte: a gente pode também especificar qual o framework que a gente vai utilizar. Como o Arduino Uno ele já utiliza como base o framework Arduino, então a gente pode, não precisa colocar aqui, mas vocês também podem colocar esse comando aqui, mas vai ficar um pouco mais complicado, então eu preferi utilizar esse comando aqui, que é o mais simples que você pode utilizar para inicializar um projeto utilizando aqui o clear, certo? Então, quando eu der Enter aqui, ele vai fazer todo o processo de criação do nosso projeto. Agora que eu tenho o projeto, eu vou dar um ls aqui para listar o projeto. Eu tenho aqui toda essa estrutura, o include, o lib, o platform.io.init, o src e o teste. Como a gente tinha visto anteriormente aqui também, é a mesma estrutura, certo? Só não tem o .pil porque ele não foi compilado ainda. Mas a gente já tem toda a estrutura ali. Então eu vou entrar para dentro desse projeto aqui. E aí eu vou chamar diretamente aqui no meu comando aqui o code, que é o próprio VS Code. Eu quero que ele abra dentro dessa pasta aqui. Então ele vai abrir essa pasta aqui para mim, dentro do VS Code agora. Se eu der Enter aqui, ele está abrindo aqui o novo projeto. E aí eu posso fechar essa parte aqui. Então eu vou fechar isso daqui. E aí a gente tem aqui o nosso projeto agora, o V4 underline platform.io underline init. Então o nosso projeto agora foi criado a partir da linha de comando. Eu vou abrir novamente aqui um terminal. Então ele vai abrir aqui o terminal. Ele abriu e a partir de agora a gente tem, estamos dentro do nosso projeto e o nosso projeto ele foi inicializado utilizando esse comando aqui. Deixa eu ver aqui, esse comando aqui, certo? A partir de agora a gente tem o nosso projeto pronto para que a gente consiga trabalhar dentro dele. Então eu vou fechar aqui o terminal, minimizar, e aí eu vou utilizar agora essa outra parte aqui, que é a parte do Platform.io init. Então, o Platform.io init, que é esse arquivo aqui, ele é necessário porque a gente consegue configurar várias placas dentro de um mesmo projeto para que ele funcione. Por exemplo, se eu quiser que o meu projeto ele consiga ser compilado tanto para o Arduino Uno, quanto para o Arduino Nano, quanto para o Arduino Mega, e para cada um deles ele tenha uma configuração diferente, eu posso utilizar aqui o Platform.io ini para que ele consiga configurar cada placa para ter a sua própria especificação. Então, eu estou falando aqui o meu ambiente de desenvolvimento Uno, ele tem como base a plataforma Atmel AVR.
ele tem como board, né, como placa o Uno e como framework o Arduino. E aqui eu posso colocar outras características, mas para um primeiro início, né, para o primeiro contato, eu vou deixar nesse formato aqui. Então, tendo entendido o init aqui, que ele é um arquivo de configuração, certo? Como é que ele vai funcionar? Quando eu inicializar a compilação, utilizando ali na linha de comando, ou mesmo por esse botão aqui para compilar, o que vai acontecer é, para a própria estrutura como o Platform.io foi feito, ele vai acessar esse arquivo ini e aí ele vai conseguir fazer todas essas configurações já automaticamente para dentro do meu projeto ali compilado, certo? Ele vai compilar levando em consideração todas essas configurações aqui. Então ele vai enxergar que a placa é o Uno, então ele vai compilar para o Arduino Uno. Ele vai ver que o framework é o Arduino, então ele vai compilar utilizando o slib do Arduino. Eu vou deixar do jeito que está aqui, para a gente ter um primeiro contato aqui, bem simples mesmo. Agora, o que eu vou fazer é pegar ali um exemplo, então esse exemplo aqui, e aqui eu vou vir no src, vou vir em criar um arquivo, e eu vou chamar ele aqui de main.cpp.